Olá, meus caros amigos, caras amigas. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos neste projeto da Comunhão Espírita de Brasília, intitulado O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos encerrar, neste programa nós vamos concluir o estudo de O Livre-Arbítrio, que consta nas questões 843 a 850. Faremos isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro amigo, dileto companheiro Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Ricardo. A alegria e a honra de sempre de estar aqui com você e de estar com todos vocês que nos assistem pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos, com vários canais e você pode se fartar com essa oferta de programas da Comunhão Espírita de Brasília. Lembrando, tem o youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília, tem o TV Comunhão, tem o TV Comunhão 2 e tem o TV Comunhão 24 horas. O nosso, como bem me lembra o Ricardo Honório sempre... TV Comunhão. TV Comunhão, né? Esse programa que vocês estão assistindo, se você quiser ver outros programas, você se inscreve, aciona o sininho e você vai estar sempre recebendo as notificações de quando temos programas novos. E se você for se inscrevendo nos outros canais, você vai receber as notificações também dos outros canais, tá? Um forte abraço e alegria de sempre de estar aqui. Alcir, hoje eu vou pedir licença a você e ao nosso público para, antes de comentar as nossas questões, me referir a alguns ouvintes que carinhosamente deixam suas mensagens lá no nosso canal no YouTube, e é uma forma de nós retribuirmos esse carinho, citando aqui, por exemplo, o nosso amigo Luiz Eduardo, que nos deu a honra visitou o estúdio. Luiz Eduardo é um colega nosso lá da gloriosa Força Aérea Brasileira, e ele hoje é um trabalhador do Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, aqui em Brasília. E lá no YouTube, a Maria Auxiliadora dos Santos, grande abraço, Maria Auxiliadora, deixou lá uma mensagem nos parabenizando, agradecendo pelo programa. Elisandra BNV é o nome que aparece lá no YouTube, dizendo que ama o nosso programa. Muito obrigado, Elisandra. A Rosângela Sanches, que agradece pela produção, que ela acompanha a nossa programação. Valdemir Sintra também deixou um abraço para a gente. Outro para você, Valdemir. O José Benício de Souza, não é a primeira vez que o José Benício deixa mensagens. Muito obrigado pelo seu carinho, José Benício. E a Lívia Mirt Schink. Se a pronúncia não for essa, Lívia, me desculpe, mas eu acho que é isso, Lívia Mirt Schink. Então, para hoje eu selecionei aqui esses nossos ouvintes que carinhosamente nos visitam. Abração para vocês todos. Lá no nosso canal no YouTube. E vamos ao trabalho sobre livre-arbítrio. Isso. Questão 849, Alcir. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Pois é, né? A pergunta é, nós somos civilizados? Começaria por aí. Na verdade, quem é o selvagem? Quem é selvagem? O que é ser selvagem? Pois é. O que é ser civilizado? A partir de qual ponto um homem pode sim ser chamado de civilizado? O que é que caracteriza o civilizado? Exato, porque eu fico sempre me lembrando de onde veio a palavra barbarian, né? Bárbaro.
Isso começou lá atrás, na Antiguidade Clássica, entre os gregos, né? Uhum. Entre os gregos não, entre os romanos. Porque os romanos, quando encontravam alguém que não falava latim, não sabia o que eles falavam. Era outra língua, né? Então eles achavam que a pessoa falava alguma coisa. Então eles falavam barbarian, barbary. E por aí veio a palavra, essa sonoridade. Eles tentavam fazer onomatopaicamente uma reprodução desse som que eles não compreendiam, e veio a palavra bárbaro. E por que o romano chamava essa pessoa de não civilizada? Porque civilizado era ele, romano. Ora, porque ele não sabia nem falar latim. Nem latim ele sabia falar. Então eu sou um bárbaro, porque eu também não sei falar latim. Para um romano, eu sou bárbaro. Eu não sei falar latim. E é interessante isso, porque o diferente é sempre tratado dessa maneira, né? Então, quem tem uma cultura diferente da minha e, naturalmente, não respeita coisas que na minha cultura são valores muito elevados, eu tenho a tendência a desvalorizá-lo, eu tenho a tendência de chamá-lo bárbaro, eu tenho a tendência de chamá-lo selvagem. Essa é a verdade, né? A não ser que exista uma situação clara de superioridade, seja técnica, seja militar, seja econômica, que mais recentemente na história humana os valores econômicos se sobrepõem, nós temos essa tendência, né? Então, hoje em dia, quando vem um americano, não, o americano é civilizado porque ele tem mais dinheiro do que eu, ele tem mais armas do que eu, né? Ele faz filmes, eu não faço filmes, os filmes dele são vistos no mundo inteiro. Aí é uma outra conversa, é um outro diálogo. Isso posto, a gente pode dizer que somos todos selvagens, né? Na verdade, nós somos todos selvagens. Nós ainda fazemos muitas besteiras. Ponto. Enfim, e para responder uma coisa, e por que, em última instância, nós somos selvagens? Porque nós ainda não utilizamos plenamente o nosso raciocínio, o nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes diante da vida, diante do próximo, diante de Deus e diante de nós mesmos. No dia que, aí é uma posição muito pessoal minha, no dia que formos capazes de utilizar o raciocínio, né, para nos colocarmos diante de nós mesmos, do próximo e de Deus, nós seremos realmente civilizados. Mas nós ainda utilizamos muito o instinto. Nós ainda reagimos de forma muito instintiva a muitas coisas. Nós ainda não desenvolvemos essa capacidade de, diante das situações da vida, sermos cordatos, usar eu não vou usar a palavra bom senso, porque cada um tem o seu, né? Mas eu utilizaria, com certeza, um raciocínio articulado para doutrinar as suas reações diante da vida. E quando eu falo doutrinar, porque é uma coisa que você vai ter que se acostumar, você vai ter que se exercitar para tornar isso um hábito. Diante de qualquer coisa na vida, eu avaliarei sempre a situação. Então, tem que ir devagar, né? Respondendo de forma mais objetiva. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto. É o instinto, não tem o que dizer. Agora, claro, à medida que nós somos capazes de sair dos instintos mais primitivos, de domínio, de poder, essa terra é minha, você pisou nela, eu te mato, dominou-nos durante muito tempo. Hoje em dia, dentro da nossa casa, alguém bate a porta, você não vai lá e não mata a pessoa. Você vai ver o que é que está acontecendo. Quem está vindo aí, né? Agora, sei lá, 15 mil anos atrás, qualquer um de nós, estamos lá no nosso acampamento, no nosso espaço. Alguém botou um cantil no mesmo rio que a gente bebe. Possivelmente a gente ia agredir essa pessoa. A exemplo daquela fábula do urso e do cordeiro, aliás, do lobo e do cordeiro, né? A gente mataria o cordeiro. Ah, mas ele está com sede. O problema dele, a água é minha. Seria o nosso instinto 15, 20 mil anos atrás, sei lá. E essa seria a verdade, né? Então, à medida que
nós avançamos em conhecimento, nós temos cada vez mais responsabilidade sobre os nossos atos. E a gente cada vez mais está domando esses instintos, polindo-os para que se tornem coisas mais aceitáveis para o nosso intelecto. Aprendamos a viver de uma forma mais humana, mais civilizada, mais cordata, mais tolerante com o diferente, porque, em última instância, a questão de barbarismos é isso, né? Uhum. É a intolerância com o diferente. Muito interessante, Almeida. E enquanto você falava, eu estava pensando aqui, claro que a resposta vai nesse sentido, e você Sim. já disse, claro que no homem bárbaro, no selvagem, é o instinto que domina. Ou seja, somos selvagens, porque continuamos sendo dominados pelo instinto. Pois é, e você foi muito feliz no seu comentário, porque nós continuamos assim, gente. Uhum. Hoje de manhã, vendo uma reportagem, nós estamos nos primeiros dias do ano de 2024 e, se não me engano, já foram 2 feminicídios aqui no Distrito Federal. Você veja que até a figura jurídica do feminicídio é uma inovação no direito brasileiro, é coisa recente, de 2017 para cá, se eu não estou enganado. Já é um passo a mais nessa progressão nossa de dar valores e respeitar as pessoas como iguais que são. Nós somos iguais. Mas não, mulher não. A mulher tem que ter mais respeito porque ela é mais frágil, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu estou falando com uma pessoa idosa, eu tenho que ser mais respeitoso porque ele é mais frágil. Eu tenho que ser mais respeitoso com uma criança porque ela é a parte mais frágil da conversa, né? Que bom que existe a figura jurídica do feminicídio, porque está reconhecendo que em situações comuns na sociedade, no caso, pelo que você está falando, brasiliense, ainda acontecem muitas agressões ao elemento fisicamente mais frágil de uma relação. Pois é, rapaz. Então, quando a gente vê uma atitude de um ser humano, quando ele se lança sobre um ser mais frágil para lhe tirar a Selvageria. vida, é uma selvageria. Se a gente for para um outro campo da vida ou da sociedade, porque muitas vezes nós vamos dizer assim, não, mas os feminicídios, eles ocorrem normalmente nas camadas mais carentes da sociedade, quando o indivíduo ele não tem uma certa cultura, quando ele não é bem instruído, né? Não vou entrar nessa discussão. Eu também não entro, não. Então vamos para outra ponta da sociedade. Os tais crimes do colarinho branco, que são cometidos por pessoas, eu não vou dizer educadas, mas cultas. Pessoas instruídas. Cultas, com certeza. Pessoas cultas. E que da mesma forma que aquele, entre aspas, inculto, foi lá e tirou a vida de uma mulher, o tal culto, entre aspas também, comete verdadeiras barbaridades, subtraindo de forma subreptícia a vida, o bem-estar, a educação, a saúde. Às vezes nem tão subreptícia assim, né? De milhares de outras pessoas. Então, enquanto você falava, Almeida, eu pensava, vem cá, estamos falando aqui de selvagem. Quem é o selvagem? Quem é o selvagem? É o inculto que dá um tiro numa pessoa e lhe mata, tirando a vida física, ou o culto que, pelas vias, né, muitas vezes até legais, até mesmo reconhecidas como legais, diplomas legais, né, investe sobre a vida, sobre o bem-estar, sobre o futuro de milhares e milhões de pessoas. Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui é para levar para vocês uma forma de pensar sobre este tema, sobre essa questão, de forma mais ampla. Porque, para o incauto, ler uma questão dessa aqui, né,
Quem é no homem, no estado selvagem, já pensa logo nos silvícolas, nos índios, né? Não, Só pensa no homem das cavernas. só pensa no homem das cavernas. O estado de selvageria, ele permanece entre nós, muitas vezes de maneira disfarçada, de maneira oculta, sob uma fachada de civilidade, uma fachada de instrução, mas que no cerne da questão, no âmago daquela pessoa, o selvagem está presente. E para lembrar de Jesus, reconhece-se a árvore pelo fruto, antes de a gente olhar e dizer assim, não, Alcir Almeida é uma pessoa culta, o Alcir Almeida está longe de ser um selvagem, ou o Ricardo Honório. Antes disso, vamos ver os frutos. Vamos observar. Vem cá, como é o Almeida em casa, na sua relação com sua família? Como é o Almeida na relação com os seus colegas? Como é o Almeida, ou como era o Almeida, na sua relação com os seus subordinados, na sua época de atividade profissional? Vale a mesma coisa para o Ricardo e para qualquer um de nós. Uhum. Porque é no dia a dia que nós vamos identificar o ser mais elevado, moralmente, ou o mais selvagem. É pelos frutos que nós reconhecemos a árvore. Eu acho que é por aí, né, Almeida? Ah, com certeza. Isso aí não tenho dúvida, não. Vamos à resposta, então? Vamos lá. Na questão 849, o Kardec perguntou, estou repetindo, qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E os espíritos disseram, o instinto, o que não impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Ou seja, à medida que a inteligência vai desenvolvendo, as suas necessidades vão sendo alteradas e o seu comportamento também. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Perfeito. Então, se eu, você, o Alcir, se nós nos julgamos mais esclarecidos, menos selvagens do que o outro, precisamos mostrar isso. É na nossa prática diária que nós mostramos que somos menos selvagens do que o outro. Questão 850, Almeida. Vamos lá. Olha só. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos, lembrando que nós estamos falando de livre-arbítrio, né? Sim. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Parece que sim, né, Almeida? O que é que você Eu diz? não tenho a menor dúvida que algumas situações sociais são conducentes, olha só onde é que eu vou sair, são conducentes a um determinado padrão de comportamento. Né? Uhum. Agora, nós usamos farda durante tantos anos, né? Há coisas que a gente nos causaria estranheza vir da parte de um comandante, Uhum. né? Havia toda uma sequência de situações, uma sequência de atitudes que nós esperamos, é um comportamento esperado de um comandante. E a mesma coisa vale para um vereador, para um subordinado. prefeito, para um deputado, para um senador e para o presidente, para um presidente de poder, né? Mesmo assim, na nossa existência, a gente viu diversos tipos de comportamentos nesses vários tipos de cargos, né? Isso vale para uma instituição militar, para as instituições políticas, Religiosas. para uma instituição religiosa, né?
Há coisas que a gente não espera que um papa faça. Um cardeal, um bispo, um padre de uma paróquia. Exatamente. A gente tem certas coisas que a gente não aceita. Olha, isso aí, para mim, ele tem liberdade de fazer o que ele quiser, e ele está fazendo, mas para mim causa estranheza que ele assim o faça. Não combina. Não combina, né? A batina não combina com essa ação, por exemplo, Uhum. né? O bastão de comando de uma unidade não fica meio desencaixado com esse tipo de comportamento. Uhum. E assim para outras coisas. É um fato. Mas apesar de existirem esses comportamentos esperados, a gente tem uma série de variedades de comportamentos. As pessoas são diferentes. Mesmo, eu estou aqui tentando lembrar, eu lembro do Paulo VI, do João Paulo I, João Paulo II, aí depois do João Paulo II Bento. veio o Ratzinger. Eu tenho dificuldade de lembrar dele como Bento, e o Francisco agora, né? Já são 5 papas, são 5 experiências diferentes de seres humanos diante da Igreja Católica. Não vamos dizer os nomes, mas quantos comandantes e ministros da aeronáutica a gente viu à frente da instituição e eram comportamentos diferentes, né? Comandantes tivemos tantos. Pais de família é de se esperar um certo comportamento, e a variedade de seres humanos são tantos variados quanto são os seres humanos. Ninguém é igual a ninguém. Agora, prova essa variedade que é uma liberdade. Mesmo um papa, que é o único no planeta, cujo comportamento é esperado de acordo com o código canônico, direito canônico, de acordo com uma instituição multimilenar como é a Igreja Católica, são 5 personalidades completamente diferentes. Eles exercitaram a sua liberdade, né? E eles são responsáveis, né? Se eles foram melhores do que o comportamento esperado ou piores do que o comportamento esperado, responsabilidade de cada um, né? Respondendo objetivamente, a posição social algumas vezes não é um obstáculo, ela é um obstáculo, sim. Ela estabelece um comportamento adequado, sim, mas não é um obstáculo incontornável. Não é um comportamento obrigatório, né? Irretorquível. Não é verdade. Existe a liberdade do exercício da ação humana, o livre-arbítrio, mesmo nessas situações ele se manifesta. Não tenho nem o que dizer. É verdade. Você fez algumas citações bem amplas, e eu estava pensando também num universo menor. É que eu gosto de fazer amplas para ninguém personalizar. Ótimo, mas foi perfeito. Perfeito. E eu estava pensando, lembrando aqui, já faz tempo, de uma reportagem que eu ouvi num desses programas aí, se eu não me engano, era um delegado de polícia que estava diante de um caso. A polícia levou uma pessoa até ele lá, e ele estava convencido, ele pessoalmente estava convencido da inocência daquele rapaz, daquela pessoa, mas os fatos... O processo ali, o que está no processo... Exatamente. Então, eu lembrei desse fato, porque ele, como delegado, em função da sua função social... No exercício da função social... Ele não podia dizer... É inocente. É inocente, vai embora. Não. Ele foi obrigado a impetrar o devido processo, instruir o processo, encaminhar para os canais competentes da justiça, etc. Ministério Público. Por aí. Então, nesse caso, situações em que o indivíduo fica premido pela responsabilidade da função, do cargo, a fazer determinadas coisas que, se não fosse a pressão do cargo, ele faria de outra maneira, né? Mas, apenas para a gente alimentar mais as possibilidades de entendimento. Vou repetir a pergunta e ler a resposta. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Resposta.
O mundo tem, sem dúvidas, suas exigências. E nós precisamos cumprir essas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, pegando esse finalzinho aqui da resposta, a depender do que aquele delegado vai escrever, do que aquele escrivão vai escrever sobre aquele cidadão, poderá ajudar a sua condenação ou ajudar na sua absolvição. Então, esse finalzinho aqui, né? Mas Deus deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar aquele obstáculo. É isso aí. Muito bom, bacana. Alcir, encerramos aqui, então, o estudo sobre o livre-arbítrio. Nem de longe a gente esgotou todas as possibilidades de análise dessa temática, mas no próximo programa nós vamos iniciar o tema sobre a fatalidade. Por exemplo, há uma fatalidade em todos os acontecimentos da vida? Semana que vem. Esse é um tema maravilhoso para a gente discutir, gente. A gente fala sobre isso. Eu já vou aproveitando aqui, deixando meu abraço, registrando mais uma vez aqui minha alegria de estar aqui, honrado que vocês permitam que a gente entre na casa de vocês, no trabalho de vocês, onde vocês se encontram para divulgar essa mensagem, tá? Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, digam o porquê e o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Forte abraço. Forte abraço a todos, a gente se vê no próximo programa. Até lá.